A Rádio Cruzeirense descobrindo os caminhos do amor, da alegria e do viver. Com Simone Bittencourt. Paixão pela vida. O encontro com sua essência. Boa tarde. Deixa eu me ajeitar aqui que a conexão hoje está horrível, gente. Espero que vocês estejam conseguindo me acompanhar numa boa. Me desculpa se tiver caído, se cair a conexão aqui no meio da transmissão, mas a internet não tá legal. Eu tô no 3G, porque o Wi-Fi não tá funcionando, então me dá um oi aí se cair. Deixa eu só ajeitar aqui, só um minuto. Acho que agora vai. Boa tarde, todos da Rádio Cruzeirense, Rádio Silveiras. Boa tarde, pessoal do Facebook, Claudinha Barros, todos que estão aí me acompanhando. Um super oi. Uma tarde maravilhosa para todo mundo, né? Tarde de vitória aí do Brasil, suada, mais uma vitória, né? Hoje nós vamos falar sobre a comunicação nos relacionamentos. Gente, quanta confusão acontece nos relacionamentos por dificuldade na comunicação. Você já teve dificuldade com isso alguma vez? Né? Se você tem problemas ou dúvidas sobre relacionamento, manda aí pra gente nos comentários, né? Manda um oi, manda sua pergunta, pra gente poder fazer um bate-papo bacana aqui. Bom, para falar, né, de comunicação e relacionamento, nós não vamos falar só sobre relacionamento de casal, mas todas as formas de relacionamento, né? Amigos, familiares, quantos conflitos acontecem, né? Quantas dificuldades acontecem na hora da famosa DR, discutir a relação, ou mesmo nas conversas do dia a dia. Então vamos começar refletindo sobre a nossa capacidade de ouvir. Você é um bom ouvinte? Quantas pessoas, gente, vão a um consultório psicológico, terapêutico, psiquiátrico apenas para ter alguém que os ouça? Né? Essa reclamação hoje é uma coisa meio generalizada, né? Todo mundo reclama que ninguém está ouvindo. Então o que é ouvir? Ouvir não é escutar, você está me escutando, mas me ouvir é outra coisa. Para que eu possa realmente ouvir o outro, eu tenho que sair de cena um pouquinho. O que é sair de cena? Eu tenho que deixar de dar tanta atenção para mim naquele momento e me entregar ao outro. Ouvir é um ato passivo, de acolhimento. Eu tenho que poder receber aquilo que o outro está falando. Mas será que quando eu ouço exatamente o que o outro está dizendo? Ou no meio daquilo eu ouço os meus julgamentos, as minhas conclusões, as minhas próprias palavras? É comum a gente ouvir as pessoas falarem assim: não ponha palavras na minha boca, não é? E o que quer dizer não ponha palavras na minha boca? Às vezes a pessoa falou algo, por exemplo, chega a esposa e fala para o marido assim: encontrei um par de meias seu embaixo do sofá da sala. A frase foi essa. Tá? Ele imediatamente ouve na mente dele ela dizer assim: você é um bagunceiro, você não me ajuda com a casa, olha a bagunça que você deixou. Então, quando ele reage à fala dela, ele reage ao que ele ouviu na mente dele e não exatamente as palavras que ela disse. Então, quando ela chega lá com um par de meia e fala: encontrei um par de meia embaixo do sofá, ele já fala: porque você só me critica, porque você só briga comigo, porque eu não aguento mais, eu trabalho o dia todo. Ou seja, a reação dele foi desproporcional à fala, porque ele não reagiu ao que ela disse, mas ao que ele ouviu. E a gente faz tanto isso sem perceber, né? Se você tem um relacionamento mais próximo com alguém, isso deve acontecer com muita frequência. Você coloca as suas conclusões, os seus julgamentos em cima da fala do outro e reage àquilo. Então, o primeiro passo para a gente conseguir melhorar a nossa capacidade de comunicação é a gente fazer um treino que é ouvir literalmente o que o outro disse. Então, nesse exemplo que eu dei, o que ela disse? Achei um par de meias seu embaixo do sofá. Ponto. É isso que ele tem que ouvir. Ele não tem que ouvir você é um bagunceiro, não é? Porque é uma conclusão dele. Se ela realmente estiver pensando dessa forma, né, se esse for o julgamento dela também, ela tem que dizer:
Eu não tenho que ouvir o que o outro não disse, eu não tenho que adivinhar o que o outro não disse. E também não preciso ser adivinhada, né? Tem uma frase comum aí que é assim: quem não me adivinha não me merece. Gente, ninguém tem bola de cristal, né? E quando o outro me adivinha, na grande maioria das vezes ele me adivinha errado. Por quê? Porque ele me adivinha em cima dos conceitos dele, em cima da visão que ele tem de mim, não necessariamente da realidade. Então vamos tentar parar de adivinhar um pouco o outro e ouvir realmente o que o outro diz, prestar atenção. Mas sabe o que acontece também? Às vezes o outro está falando e a gente está se preparando para responder. Primeiro porque parece que o nosso ego não suporta muito ficar em segundo plano. Então a pessoa está contando, está falando alguma coisa, está dizendo como ela se sente, ou está contando um fato, e você fica ali. Sabe quando a gente era criança e brincava de pular corda, e tinha surrinha que você tinha que entrar no meio da corda sem ela parar de bater? Às vezes a gente na escuta do outro faz isso. A pessoa está falando e a gente está esperando aquele momento para interferir e colocar o nosso assunto, o nosso sentimento, o nosso acontecimento, aquilo que tem a ver comigo, porque eu não suporto ouvir o outro há muito tempo. Então o outro está contando uma história, uma viagem, e eu fico ali esperando o momento dele respirar, porque a hora que ele respirar eu falo: ah, comigo aconteceu assim, assim, assado, e puxo a atenção de volta para mim. Gente, isso não é ouvir, isso é competir pela atenção. E aí, quando os conflitos acontecem, não tem como eu tentar solucionar pela comunicação, porque eu já estou partindo para o conflito, porque eu estou competindo, não estou acolhendo, não estou ouvindo. Então ouvir realmente é sair de cena, é parar, é deixar que aquilo que o outro está dizendo chegue até você. E para ouvir, eu também preciso ser capaz de ouvir aquilo que me desagrada. O que eu vou fazer com isso, eu vou decidir depois que eu ouvir. Então, se a tua fala me incomoda, me agride, me magoa, depois que eu ouvi-la, eu vou ter que respirar e pensar, né, qual atitude que eu quero ter diante daquilo. Mas eu tenho que estar disposta a ouvir o que você tem a dizer. Porque às vezes nos relacionamentos a gente só quer ouvir aquilo que nos agrada. Então quando o outro começa algo, uma fala que eu já sei que vai me incomodar, eu não ouço mais. Como que eu não ouço mais? Ou eu mudo de assunto, ou eu falo de mim, ou eu finjo que eu estou ocupada com alguma coisa, ou eu parto com uma defensiva muito comum, que é a agressão. Como eu sei que você vai falar, ou você já está falando algo que me incomoda, eu passo a agredi-lo. Porque ao agredi-lo, eu impeço que você fale e aquilo me doa. Então, gente, essa reação de agressão à fala do outro, ela é uma reação muito imatura. Porque eu preciso ter maturidade para suportar. Eu gosto dessa palavra suportar, né? O que é suportar? Se eu tenho aqui, por exemplo, essa caneca, e essa caneca está na minha mão, a minha mão está dando suporte a essa caneca. Ela está apoiando, ela está recebendo, ela está acolhendo essa caneca. Então, se essa caneca for muito pesada, vai ser mais difícil eu dar suporte, mas eu suporto. Então, o que é suportar a fala do outro? Eu preciso receber a fala do outro. Eu preciso olhar para a fala do outro, acolher a fala do outro. Depois eu decido se eu quero ficar com aquilo ou se eu quero devolver, se eu não tenho a intenção de concordar com o que o outro está dizendo. Mas primeiro eu preciso dar suporte, né? E saber ouvir aquilo que me incomoda. O que mais sobre ouvir? Fala aí para mim, vocês que estão me ouvindo, né? Nessa parte da comunicação que é o ouvir, quais são as dificuldades maiores, né, que você tem? Então essa impaciência, essa vontade de puxar a atenção para nós, esse julgamento em cima da fala, é o que eu comecei a dizer, né? Vamos treinar a ouvir literalmente o que o outro disse e tirar de cima daquela frase, afastar as nossas conclusões, os nossos julgamentos. Ouça literalmente o que foi que a pessoa falou. Bom, isso é o ouvir. E o que é o falar? Se eu sei ouvir, será que eu sei falar? Falar, tem gente que fala pra caramba e não diz nada, né?
Falar tem que ser transmitir exatamente aquilo que eu tenho a intenção de falar. Eu preciso ser clara na minha comunicação. Eu não tenho que esperar que o outro me adivinhe. Eu tenho que ser clara na transmissão das minhas necessidades. Se eu estou, por exemplo, com sede e eu preciso que você me ajude, né? Eu estou na sua casa, preciso que você me dê um copo d'água, por exemplo, eu tenho que ser clara, tenho que lhe dizer, né? João, Maria, por gentileza, você poderia me dar um copo de água? Eu estou com sede, né? Aí você está comunicando claramente. O outro não tem que olhar para você, perceber que você está com a boca seca e adivinhar que você está com sede. Então, se nessas coisas simples precisamos ser claros, também precisamos ser claros sobre os nossos sentimentos. E quando eu falo de ser claro em relação ao sentimento, é não deixar as coisas se complicarem para falar depois. Então é assim, você vem hoje e me oferece café, e eu detesto café. Mas eu penso assim, dessa vez eu vou tomar esse cafezinho. Não custa nada, ela fez esse café para mim, eu vou tomar um café, não vou falar nada. Aí você toma o café. Quando você toma o café, o que a outra pessoa entende naquele momento? Simone gosta de café. Então, na próxima vez que ela encontrar comigo, o que ela vai fazer para mim? Café. E aí eu vou olhar e já vou começar a ficar irritado. Mas café de novo? Só que eu não disse a ela, eu não gosto de café, muito obrigada. Não. Aí eu tomo de novo, não, dessa vez vai. Aí eu tomo de novo. E eu vou tomando café por 10 anos. Até que um belo dia, quando aquela pessoa chega para mim com a xícara de café, eu explodo. Você está pensando o quê? A vida toda você fez eu engolir esse café amargo, eu não gosto de café. A pessoa vai me olhar e falar assim, mas você é louca? Por que a primeira vez que eu te servi café, você já não disse, eu não gosto de café, obrigada, eu prefiro um chá? Então, a gente não fala e vai adiando o problema como se o outro em algum momento fosse adivinhar. Então, se você, na tua comunicação, no teu ato, você faz algo que me desagrada profundamente num relacionamento, eu não concordo, não aceito aquilo me faz mal, eu tenho que ser clara na minha comunicação, eu não tenho que querer que você adivinhe. Eu não posso, depois de 10 anos de relacionamento, de 30 anos de relacionamento, virar para o outro e dizer assim, você sempre me fez infeliz, eu não suporto tal atitude sua. Ele vai dizer, poxa, mas eu não fui avisado que você não suportava. Entende? Então, gente, cuidado quando a gente vai adiando, a gente não vai sendo claro naquilo que a gente tem a dizer, com essa ilusão de que as coisas vão se resolver por si só, que o outro vai adivinhar um dia. Então, se hoje você vai na minha casa e eu lhe ofereço doce de leite e você é diabético ou você não gosta de doce de leite, por favor me diga. Obrigado, Simone, mas eu não gosto, eu não posso comer doce de leite, que eu nunca mais vou lhe servir doce de leite. Então, se eu lhe trato de uma maneira que lhe desagrada, por favor me informe. Então, nós queremos ser informados e precisamos dar ao outro o direito de saber o que nos incomoda. Não é? E aí, quando a gente começa a fazer isso, a gente entende também que nós não temos direito de ficar abrindo baú para cobrar coisas que aconteceram 20 anos atrás e que eu não disse. E que agora, 20 anos depois, eu resolvo, né? Não é que eu não possa falar, claro que eu posso, mas eu preciso entender que o outro não soube que eu não gostei. O outro muitas vezes não soube que me magoou. E isso é outra coisa muito maluca, porque parece assim tão óbvio, né? Como que o outro não sabe que aquela atitude que ele teve foi uma atitude que me incomodou, me fez sofrer? Era óbvio que aquilo me faria sofrer. Gente, esse óbvio às vezes não é tão óbvio assim para o outro. Não é tão óbvio porque cada pessoa lida com a vida de uma maneira, vem de uma cultura, vem de uma educação, vem de expectativas diferentes. Então, muitas vezes, o outro realmente não sabe. Parece loucura, né? Mas não sabe. Então, eu tenho que dizer, olha, para. É saber dar o não, é saber dar o basta, é saber dizer, olha, parou. Agora, até aqui, tudo bem, daqui pra frente, aí eu gostaria que você não avançasse. Mas se eu não falo, o outro avança. E aí, 30 anos depois, eu vou cobrar aquele avanço. Né? Deixa o outro completamente sem ação, sem resposta, sem atitude, porque o que ele vai fazer para reparar 30 anos de atitude? E aí, quando o relacionamento é de casal, isso se complica um pouco mais, porque quando a gente vai cobrar uma atitude que nos incomodou, né, que vem nos incomodando durante os anos, às vezes a gente coloca todo o relacionamento num pacote só. Então a gente vira para a pessoa e fala assim,
são 20 anos que você só me entristece. Gente, se fossem 20 anos que o outro só me entristecia, eu já tinha adoecido ou ido embora dali, certo? Então eu preciso ser clara. Faz 20 anos, já que eu quero voltar, né, falar do passado, que quando você tem essa atitude, quando você usa essa palavra comigo, quando você tem essa ação, eu me sinto mal. Só que até então eu não sabia falar e agora eu estou aprendendo. Porque tem isso, uma hora a gente aprende, né, a falar. Tem uma parábola, vamos dizer assim, oriental, né, indiana, que fala que nós temos 3 estágios na nossa evolução, na nossa caminhada de comunicação. O primeiro estágio é o estágio do camelo. O estágio do camelo, gente, é aquela hora que você fala sim para tudo, que você tem medo de enfrentar o outro. Então, se o outro vem, pede a roupa do corpo sua, você fala, tá bom, eu dou, porque eu não tenho coragem de falar não. Então, você é um refém do sim. Você não aprendeu, não suporta ainda desagradar o outro. E aí, depois que você passa, né, de refém do sim, você vai para o refém do não. O que é o refém do não? Você cansou de falar sim a vida inteira e aí, ao invés de camelo, você vira leão. E o que é o leão? O leão é o não. Simone, você pode me dar água? Não. Simone, você pode me ouvir? Não. Por que não? Porque eu já disse tantos sims na minha vida que eu tenho medo de dizer sim mais uma vez e ficar presa daquilo. Então é não, não, não e não. Só que nem ser refém do sim e nem ser refém do não são os pontos de equilíbrio. Então o que a lenda diz, né? Essa parábola fala. O ponto de equilíbrio seria o terceiro estágio, que é o estágio da criança. A criança é aquela que diz sim quando ela quer dizer sim e diz não quando ela quer dizer não. Então, Simone, você pode me emprestar o seu computador? Sim, eu posso, porque realmente eu posso. Ou não, eu não posso, porque eu uso ele para o meu trabalho. Mas mais do que isso, tem um outro estágio, que é o top, vamos dizer assim, que é a hora em que eu até gostaria de dizer não, mas eu falo sim por escolha, ou vice-versa. Por exemplo, você vem e me pede essa caneca. Simone, você pode me dar essa caneca, por favor? Bom, eu só tenho essa caneca. Minha primeira resposta seria não, não posso, eu gosto dela, é minha caneca. Não. Então eu teria liberdade de lhe dizer não. Mas eu penso assim, poxa, não, realmente ela me faz falta. Mas a outra pessoa acho que precisa mais do que eu. E eu posso trabalhar o desapego, eu posso aprender a viver sem caneca. Aí eu vou dizer sim, mas não um sim motivado pelo medo, não um sim motivado pela submissão, um sim consciente do meu desapego. Eu quero dizer o sim, mesmo sabendo que de uma certa forma vai contrariar um outro desejo meu. Entenderam? Então, esse processo de amadurecimento da fala, a gente precisa ver em que ponto a gente está. Se a gente já está refém do sim para todo mundo, refém do não para todo mundo, ou se a gente já consegue ser claro. Né? Ser claros, tanto para dizer sim quando é sim, e para dizer sim quando seria não, mas por escolha, por livre-arbítrio, eu vou dizendo meu sim. Então, gente, na fala, a gente precisa prestar muita atenção nas palavras. A gente diz que palavras não voltam jamais. Né? A palavra é vibração. É uma onda vibracional que fica impregnada. Ela fica aí no universo girando. A partir do momento que você falou, aquilo vai vibrar eternamente. Então, escolha o que você vai dizer. Quando eu era criança, minha mãe sempre dizia para mim assim, Simone, quando você estiver nervosa, não fale. Espera passar o nervoso, depois você vai lá e fala tudo que tem que falar. Gente, eu ficava tão brava dela dizer isso para mim, porque eu era muito impetuosa, eu era muito brava, né? Então eu queria, se eu estava nervosa, eu queria falar naquela hora, eu não queria esperar nem 5 minutos. E hoje eu entendo que isto é um processo de sabedoria, né? Que ela já tinha naquela época, eu era muito imatura para entender. Por quê? Porque quando eu falo dominada pela minha ira, dominada pelo medo, pelo instinto, por qualquer coisa que domine a minha emoção, eu não estou sendo livre. Eu estou deixando que aquela emoção quente do momento tome conta e fale por mim. E é bem provável que eu me arrependa depois daquilo que eu disse, só que palavras não voltam atrás. Então, eu preciso aprender a ter controle, no sentido de respirar, respirar literalmente, gente, ó. Inspira fundo, segura, pensa, peraí,
Nesse momento, eu estou dominada, né? No Oriente, eu falo muito da Índia, eu gosto muito da Índia, eles falam que são os demoninhos, né? Então, eu estou dominada pelo demônio da ira, estou dominada pelo demônio do orgulho. Não é hora de falar. É hora de eu calar, me recolher e recuperar o controle sobre mim mesma. A hora que a minha consciência estiver clara de novo, que eu estiver olhando com clareza, aí sim, aí eu tenho e devo falar aquilo que é importante para mim. Mas quando eu domino a minha fala e não quando o meu instinto ou os demoninhos da ira estão dominando a minha fala. Isso é treino, né? Às vezes a gente não recebeu esse treino durante a vida e foi explodindo por aí, foi derrubando tudo que via pela frente, né? E aí você magoa, aí você rompe relações e você sofre. Então, gente, veja bem, eu não estou dizendo para você engula, se submeta, de forma alguma, mas primeiro recupere o controle sobre você. Fale na hora que você estiver falando por você e não estiver falando pelo outro, tá bom? Então, cuidado com as palavras, cuidado com a agressividade que vai junto com as palavras, cuidado com algumas palavrinhas-chave que eu digo que a gente não devia usar nos relacionamentos. Sabe quais são essas palavras? A primeira palavra é nunca. O que é nunca? Eu chego pro meu marido, eu chego, né, para a pessoa que divide a casa comigo de alguma forma, minha companheira de república, qualquer coisa assim, digo assim: você nunca lava a louça para mim. Você nunca me ajuda, pior, né? Você nunca me ajuda. Por que eu disse isso? Porque eu cheguei hoje à tarde e ela tinha deixado lá meia dúzia de copo dentro da pia. Você nunca me ajuda. Quando a pessoa ouve você nunca, a primeira coisa que vai vir à mente dessa pessoa é todas as vezes na vida em que ela te ajudou. Pode ter certeza. Nem que durante 50 anos de relacionamento a pessoa tenha lavado um copo uma única vez, a hora que você disser você nunca me ajuda, pode ter certeza. Ela vai lembrar daquele dia que ela lavou aquele copo. Ela é capaz de falar data e hora para você. Porque a defesa, né? Ninguém gosta de ser acusado. Você nunca. Como assim você nunca me ajuda? Aí você vai lembrar não só daquele copo que você lavou, mas de quantas vezes você ajudou a pessoa de N formas, né? Então, se está me incomodando que a gente divide a casa e você não lava a louça, claro que isso incomoda. Eu preciso ser clara, eu preciso chegar para você e dizer assim: olha, nós dividimos essa casa e nós precisamos ter as tarefas equilibradas. E eu já percebi que você vem deixando de lavar a louça. Então eu gostaria de pedir a você que você lavasse a louça. Então você está sendo claro, assertivo, objetivo, a pessoa sabe o que você está querendo. Porque às vezes quando você diz isso, você nunca me ajuda, a pessoa nem sabe a que você está se referindo. Ela fala: não deve ser da louça, né? Então vamos aprender a ser claro. Tiro nunca. Nesse momento, olha, hoje, quando eu cheguei do almoço, quando eu cheguei depois do almoço, encontrei uma bagunça enorme na cozinha. E quando eu encontro essa bagunça enorme na cozinha, eu fico muito chateada, porque eu estou cansada. E aí alguém vai ter que limpar. Então você está sendo claro, mas você está pontuando o que aconteceu ao invés de generalizar. Então nunca é uma palavra complicada. E da mesma forma que nunca, a outra palavrinha, você sempre. Você sempre faz isso. A pessoa chega atrasada para o encontro. Ela atrasou 1 hora, você ficou lá, nossa, tomou aquele chá de cadeira irritante esperar o outro, né? Aí o outro chega e você fala: você sempre me deixa esperando. O que vai acontecer? Ele vai lembrar de uma única vez em que ele chegou 2 minutos antes, ou que você atrasou. Então, se nós não queremos criar uma barreira na comunicação, porque quando o outro entra na defensiva, gente, ele não me escuta mais. Quando o outro entra na defensiva, o que ele está fazendo? Ele está escutando a própria mente e remoendo e procurando defesas e coisas para me atacar de volta. Ali acabou a comunicação, no momento em que o muro foi erguido. Então eu preciso prestar atenção para não erguer muros. Sábio é aquele que, ao invés de erguer muros na comunicação, dissolve os muros. Como que você dissolve o muro numa comunicação? Quando você sente que o outro está na defensiva, que o outro está com medo, que o outro está irado, querendo te atacar, alguma coisa assim. Mas você vem para ser assertivo, você vem com a intenção de ter uma comunicação clara. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer na hora da comunicação? Ouvir o outro.
Se eu chego para conversar já querendo dizer, falar, dar a minha opinião, eu já chego para o conflito. Então a primeira sabedoria é ouvir o outro. Chegou o outro na defensiva, fala, estou aqui para te ouvir. Eu quero entender o que você está sentindo. Me ajuda a te compreender melhor, me ajuda a te entender. Gente, isso desarma qualquer um. Porque o outro sente, mas tem que ser verdadeiro, né? Não adianta fazer manipulação. Que o outro sente que você não está ali para combatê-lo, você está desarmado. É tipo, ó, bandeira branca, né? Levantei os braços, não estou aqui para atacar ninguém, estou aqui para te ouvir. Sabe quando você tem, às vezes, uma situação que você fala, meu relacionamento está degringolando, eu sinto que tem alguma coisa muito errada. Só que, lógico, dentro da tua mente, você tem uma lista de acusações para dizer ao outro, o relacionamento está ruim porque o outro, né, porque você não sabe me amar direito, porque você não é atencioso, porque você é grosseiro, porque você esquece tal coisa, né, o outro. Né? E aí, se você vai para ter a famosa DR, né, essa discussão de relação, porque ninguém gosta, gente, não é só homem que não gosta de DR, não. DR é sofrido, por quê? Quando você vai para fazer uma DR, você vai para apresentar para o outro uma lista de reclamações. O que vai acontecer? O outro vai entrar na defensiva, muro construído, comunicação acabada. Então, se você quer que a sua DR tenha mais sucesso, quando você for conversar com o teu parceiro, com a tua parceira, chega para ele e diz assim, olha, eu estou sentindo que o nosso relacionamento não está legal. Eu estou aqui para que nós possamos descobrir o que nós, é nós, não é você, nós. O que nós estamos fazendo que não está legal. Onde nós estamos errando? Você pode me ajudar a ver onde eu estou errando? E talvez eu possa ajudá-lo a ver onde você está errando. Mas é nós. Então, quando você traz a comunicação para nós, você não está partindo para o conflito, você está ali com a intenção de crescimento. E essa intenção é uma das coisas mais importantes também da relação. Desculpa. Quando você vai para a conversa, vá com a intenção de resolução e não com a intenção de trocar culpas, acusações ou mágoas. E o que é resolução? Resolução é ser claro, é deixar claro o que você sente e tentar compreender o outro de qualquer forma. E para compreender o outro, eu preciso ouvir e preciso aprender a calar. Vocês conhecem a historinha da colher de sopa? Uma jovem foi conversar com o mestre e falou para ele, mestre, eu não suporto mais a minha sogra. Cada vez que ela vai na minha casa, ela me incomoda com a presença dela, ela fala coisas que eu não gosto. Nossa, minha sogra é extremamente desconfortável para mim, né? Aí o mestre fala para ela, não, eu tenho uma solução, sim, eu vou te ensinar a fazer uma sopa, vou te dar uma receitinha, você vai fazer uma sopa, vai levar essa sopinha para casa, e a próxima vez que a tua sogra for na tua casa e começar a te incomodar, você vai encher uma colherona dessa sopa, vai colocar na tua boca, mas quando ela estiver bem quente, vai colocar na boca. E vai deixar essa colher de sopa na boca por pelo menos 10 minutos. O que isso quer dizer, gente? Não é a sopa, não é a receita da sopa, é silencie, cale, aprenda a calar, aprenda a suportar calar. Tem gente que não suporta ficar calado, precisa replicar, precisa, né, devolver toda hora. E a gente precisa aprender a calar. Sabe, eu tenho um exemplo que eu já dei aqui algumas vezes, mas que eu gosto muito, que é o exemplo do ping-pong. Quando você está num conflito, é como se você estivesse fazendo um ping-pong com o outro. Então vamos imaginar duas raquetes, tá? Você tem a bolinha, então eu dou uma raquetada, o outro raqueta de volta, e assim fica aquele vai e vem da bolinha. O que acontece se na hora que essa mão aqui raqueta a bolinha, a outra, ao invés de devolver na mesma pressão, se transformar em uma toalha felpuda? O que vai acontecer na hora que a bolinha bater na toalha? A toalha vai acolher a bolinha, ela vai perder a força, o impacto acabou o ping-pong. Então, o que é isso na comunicação? Se o outro envia a palavra para mim, envia a fala de forma agressiva e eu devolvo de forma agressiva, é um ping-pong. É um jogo de tênis daqueles bem agressivos mesmo. Mas se eu vou para a conversa com a intenção da resolução, da harmonia entre nós, eu tenho que ser a toalha felpuda. O que é a toalha felpuda? Eu ouço o que o outro diz, preciso ouvir, porque às vezes no meio da agressão do outro tem algo que me serve, que pode me ajudar a melhorar naquela relação, se eu tenho a intenção, né, de cuidar daquela relação. Eu ouço, eu acolho.
e eu penso antes de responder. Gente, esses 2 segundos de pensamento, de respiração, fazem com que a gente recupere o que eu falei agora há pouco, o controle sobre nós mesmos. Ao invés de eu simplesmente ser refém do meu instinto e raquetar de volta, eu falo com mais clareza, com mais verdade e acabo com o conflito. E a intenção é sempre essa, né? Acabar com o conflito, porque com o conflito, com confrontos constantes, é impossível a gente estabelecer um relacionamento que cresça. Tem pessoas que vivem 50 anos juntos, 50 anos brigando, mas é um desgaste imenso, né? Então, vamos refletir um pouquinho sobre tudo isso que a gente conversou hoje, né? Sobre comunicação, né? Se eu sei silenciar, se eu sei ouvir, se eu sei ser clara, se eu sei dizer sim, se eu sei dizer não, se eu sei ouvir sem julgar, se eu sei tirar as minhas conclusões, não tirar a conclusão no sentido que a gente fala, tirar sem retirar as minhas conclusões de cima da fala do outro, se eu sou capaz de ouvir exatamente o que o outro diz. Tudo isso é um treino. É um treino que a gente faz quando a gente realmente está disposto a evoluir como ser humano, a ser melhor como ser humano. Gente, esse é um compromisso máximo nosso, sermos melhores. Igual quando alguém entra na faculdade, a pessoa precisa se formar, formar médico, formar engenheiro, nós na vida precisamos nos formar bons seres humanos. E isso passa por essa matéria escolar que é a comunicação. Então, fica aí, né, a dica de hoje, a reflexão de hoje. Manda para mim tua mensagem. Muito obrigado, Luiz Carvalho, Lúcia Borges, Lima, minha mãe, meu amor André, que estava aí me acompanhando. Obrigada a todos que estão me ouvindo, que estão me acompanhando pelo YouTube. Entra lá no meu canal, no YouTube, Simone Bittencourt Barbosa, terapeuta. Só colocar lá, Simone Bittencourt Barbosa, terapeuta. E aí você vai encontrar todos os programas que eu já fiz aqui na Rádio Cruzeirense, estão lá. As palestras que eu dou, os cursos, tem transmissões ao vivo. Esse último sábado eu dei um curso intensivo, né, um workshop de dia todo, ele foi transmitido ao vivo pelo YouTube. Entra lá, se inscreve no canal, né, deixa seu like lá, coloca, tem um sininho, que se você ativa o sininho, você recebe a notificação quando eu coloco o vídeo novo, tá bom? Então conto com você para me ajudar a divulgar o canal Simone Bittencourt Barbosa, terapeuta. E muito obrigada por mais essa sexta-feira que a gente passou junto aqui no nosso bate-papo. E uma coisa que eu gostaria de pedir a vocês é sugestão para os novos temas, né? Às vezes as pessoas me encontram na rua e falam, né? Simone, dá para você falar sobre isso e tal. Isso é muito bacana, isso me ajuda muito, né? Me dá muitas ideias e acho que torna a gente mais próximo. Então, manda aí para mim nos comentários ou manda inbox, né, o que você gostaria de ouvir, né, qual tema que você gostaria que a gente conversasse aqui no programa Paixão pela Vida. Tá bom? Muito obrigado, Luiz Carvalho, obrigado meu pai que está aí me acompanhando, Karine. Um super beijo para vocês, um final de semana abençoado, maravilhoso, com muita luz e que os nossos relacionamentos sejam cada vez melhores. Afinal, como dizia o poeta, a vida é a arte do encontro, apesar de haverem tantos desencontros pela vida. Tá bom? Beijão, muito obrigado, até semana que vem.